Meus irmãos, Salmo 3, acompanhe na sua Bíblia a leitura que eu vou fazer na minha. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Eu gostaria que pudéssemos refletir na seguinte pergunta: Deus pode me ajudar quando eu causo problemas para mim mesmo? Deus pode me ajudar quando sou eu a causa dos meus problemas? São várias as respostas possíveis, mas eu gostaria de agrupá-las, ajuntá-las em apenas 3. A primeira resposta é não. Deus nos abandona quando nós erramos. Há 2 exemplos claríssimos até eu diria, de como essa é uma ideia bastante popular. Talvez seja a resposta mais popular. A primeira, não. Quando eu erro, Deus não pode me ajudar. Afinal de contas, eu errei. A primeira ilustração é o ditado que diz: aqui se faz, aqui se paga. Tem muito crente falando isso. Tem muito crente dizendo que o inferno é aqui, por quê? Porque aqui se faz, aqui se paga. Deus não pode me ajudar, afinal de contas eu fiz, então eu vou pagar. Porque aqui se faz, aqui se paga. O segundo é uma ideia assim, bastante infantil, ligada para as crianças, mas as crianças absorvem isso, e quando se tornam adultos, nós os adultos, nós temos isso também incrustado dentro de nós, como uma rocha, difícil de tirar. Parece aquela espada que nós vemos nos desenhos da Disney, que diz: a espada era a lei do rei Arthur, tem que tirar a espada de lá da rocha, quem tira a espada vai se tornar o rei. Pois então, parece que está tão bem cravada como a ideia que eu vou dizer. Criança, cuidado, papai do céu não gosta, Deus está olhando para você. E aí a criança faz o que não deveria fazer, e aí os pais reforçam essa ideia de que quando você faz algo de errado, Deus abandona você para que você sofra as consequências do seu pecado. E de fato, muito daquilo que nós sofremos é consequência do nosso pecado. Sim, afinal de contas, eu estou falando sobre o tema se Deus pode me ajudar, sendo eu o causador dos meus problemas. A primeira resposta é não, não pode. A segunda resposta é sim, Deus vai resolver todos os seus problemas, mesmo que você tenha causado esses problemas. Por exemplo, liga a televisão hoje em dia e você vai ver lá, liga lá, programa de TV gospel, pregador pregando o seguinte: olha, mesmo que você tenha estourado o seu cartão de crédito, mesmo que você seja um empregado preguiçoso, tenha sido demitido, mesmo que você tenha feito tudo errado na empresa, mesmo que você seja um político corrupto, venha para a minha igreja, e quando você chegar na minha igreja, todos os problemas estarão resolvidos, com apenas uma oração. Segundo nós vemos no filme Os Piratas do Caribe, a feiticeira lá diz, simplesmente num toque de mágica. E aí vai lá o pastor e num toque de mágica põe um óleozinho na cabeça da pessoa, faz uma oração com imposição de mãos, e aquela pessoa que é um gastador, aquela pessoa que é um descontrolado, ele vai sair de lá rico, dominante, para dominar todo o mundo financeiro. E aí ele dá o testemunho: antes de eu conhecer Jesus, eu estava perdido, eu estava endividado, a minha mulher não me amava, a minha mulher... E ainda tem isso, né? Tinha problemas familiares, os meus filhos eram assim, ou eram assados, e agora encontrei Jesus, e agora eu tenho carro do ano, agora eu tenho 3 empresas, e eu troquei de mulher, agora eu estou com uma mulher bonita. Não tem esse testemunho assim? Na cabeça deste testemunho, o que está por trás disso? Deus vai empurrar os meus problemas para debaixo do tapete, e eu não tenho com o que me preocupar. As duas respostas são problemáticas.
A primeira por quê? Porque aparece um Deus carrancudo, mau, um Deus que está ali quase que torcendo para a pessoa errar para ele poder castigar. O segundo também é aquele Deus que parece mais um gênio da lâmpada, que você esfrega e ele te concede 3 desejos, ou talvez 4, 5, porque é aquele tipo de desejo que quando você é criança você deve ter pensado nisso, e se você não pensou nisso, acho que você não era criança, que foi o seguinte: se eu fosse fazer 3 desejos, com certeza o terceiro desejo era que eu tivesse pelo menos mais 3 desejos. E aí a gente faz exatamente isso com Deus. Ele empurra os meus problemas para debaixo do tapete. As duas visões de Deus estão equivocadas, mas nós estamos diante de uma resposta para essa pergunta: será que Deus pode me ajudar quando eu sou o causador dos meus problemas? O que eu gostaria de chamar a atenção de princípio nesse texto? Para o título dele. O título dele, fora o negrito, é inspirado por Deus. O negrito não está no texto original, mas essa partezinha em itálico, se sua Bíblia for revista nova e atualizada com a minha segunda edição, estará em itálico. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Quem causou o problema da fuga com Absalão? O próprio Davi. Ele era o responsável pelo motim de Absalão. Ele fez vista grossa enquanto Absalão enganava o povo. Ele fingiu que não sabia quando Absalão colocava os aliados de Davi contra Davi. E aí, no final das contas, terminou sem trono, abandonado pela família, rejeitado pelos seus, e como ele diz no versículo 1, o número dos seus adversários crescendo a cada dia. Como posso receber a ajuda de Deus quando eu mesmo sou a causa dos meus problemas? Essa é a pergunta que eu quero responder. Esse é o tema da nossa mensagem. Essa é a nossa busca, a nossa pergunta ao texto. E eu tenho 4 respostas para ela. O sermão é batista, apesar do pastor ser presbiteriano. Apesar de que 4 pontos, para o batista ainda é pouco. O batista gosta de 7, pelo menos. E se for o Rick Warren, é de 11 para lá, né? Pelo menos 13. No Brasil, se falar de 13, a resposta não está muito na moda. Já esteve na moda, não está tão mais na moda. Mas, hoje vai estar na moda fazer 17 respostas. Ainda bem, porque enquanto era 45, aí o sermão ia demorar com 45 respostas. Mas colocações políticas à parte, até porque eu me permito justamente falar de todos uma vez que não me comprometi com ninguém, não coloquei adesivo de ninguém no meu carro, não fiz campanha para ninguém no Facebook nem no WhatsApp. Então o que eu posso, meus irmãos, fazer? Falo de todo mundo. Veja bem o que acontece. Só quero falar de 4, nem de 17, nem de 13, nem de 45. 4 formas para receber, 4 maneiras, 4 passos, se você preferir. Anota do jeito que você quiser. 4 passos para receber a ajuda de Deus quando eu causo os meus problemas. 4 conselhos para eu receber a ajuda de Deus quando eu mesmo causo os meus próprios problemas. Você pode chamar de conselho, você pode chamar de passos, você pode dar o nome que você quiser, mas anota os 4. Primeiro, reconhecendo que o problema existe. Como eu posso receber a ajuda de Deus? Reconhecendo que o problema existe. O versículo 1 e 2 nos diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Quem causou esses problemas? O próprio rei Davi. Por que o número dos seus adversários tem crescido? Porque ele deixou Absalão falando lá no portão da cidade. Porque ele deixou Absalão revoltar-se contra ele debaixo de suas barbas. E ele não fez nada. O número dos seus adversários cresceram porque ele foi negligente. Porém, ainda assim ele reconhece que ele tem um problema e ele vai até Deus com esse problema. Muitos dos nossos problemas são causados por nós mesmos. A gente se coloca em vários problemas porque a gente mente, porque a gente omite a verdade, porque a gente não respeita a autoridade, porque a gente desobedece a palavra, porque a gente desobedece os pais, porque a gente não vai até a Bíblia
A gente finge que não aconteceu? Não, a gente tem que chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu pequei, fui negligente e o número dos meus adversários tem crescido. Eu reconheço o meu problema. Hoje em dia, o que mais nós fazemos, a nossa sociedade faz, é colocar os problemas para debaixo do tapete. Você tem um problema, não fuja dele, enfrente-o, vá até ele com Jesus, não vá sozinho, mas vá até ele. Quantas pessoas, meus irmãos, diante de dificuldades, de problemas, afundam suas vidas nos vícios das drogas, no vício do alcoolismo, começam a frequentar festas para esquecer os seus problemas, e vai aumentando os problemas, porque aí quando a festa acaba, a bebedeira encerra, e a droga deixa de funcionar, vem a ressaca. Aí você, além do seu problema, você ainda terá uma bela dor de cabeça e alguns delírios. Suas mãos tremerão, seu estômago vai ficar fragilizado e o seu problema estará lá. Não terá saída. Quem bebe para esquecer que o ente querido morreu, quando voltar da bebedeira, o ente querido terá morrido. Ele só atrasou. Meus irmãos, é preciso que reconheçamos os nossos erros, os nossos problemas, as nossas lutas e as nossas dificuldades, e que os coloquemos na presença de Deus. Como eu posso receber a ajuda de Deus? Reconhecendo que existe um problema e indo até Deus com o seu problema. Quantas vezes nós crentes, irmãos, nós só pensamos na igreja em termos de preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso uma programação, preciso ir ao culto, preciso fazer um acampamento, preciso de encontro de casais, preciso fazer um monte de coisa, e a vida está cheia de problemas, e essa pessoa pega os seus problemas ao resolver, e ao invés de resolver nos pés do Senhor, procura um amigo de escola, procura um amigo de trabalho, vai ao psicólogo, vai a um monte de gente, embora tudo isso seja importante, tenha o seu lugar, mas essas pessoas fazem isso sem depositar nos pés do Senhor os seus problemas. Não reconhece que tem um problema diante de Deus. Quer receber a ajuda de Deus quando você mesmo causa o seu problema? Pega o seu problema e vá com ele aos pés de Jesus. E em oração, entrega-os ao Senhor e fala com Deus: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Então vá ao Senhor com o seu problema e fala com ele. Fala com ele. Fala: Senhor, estou com minhas contas todas atrasadas. Também sou um gastador inveterado. Senhor, arranjei uma contenda tremenda na igreja. Também sou fofoqueiro. Falo o que eu não sei. Falo o que eu não ouvi. Falo o que eu não vi. Tem que chegar no Senhor falando: é isso. Causei um monte de problema na tua casa. Causei problema na família. Briguei com os meus parentes por causa de político. Estou brigado até hoje. Mas fui eu que arranjei as contendas, Senhor. Que eu queria que todo mundo voltasse para o meu candidato, e o outro também queria que voltasse para o candidato dele. Nós brigamos, e aí depois chegou o Natal, e nós brigamos de novo por causa das uvas passas, e nós continuamos brigando. Agora estamos brigando por causa do carnaval. Tenha misericórdia de nós, e leve os seus problemas para o Senhor. Fala: Senhor, como é que eu resolvo esse negócio? Deus vai te ajudar. Segundo lugar, segundo conselho: como posso receber a ajuda de Deus quando eu mesmo sou a causa dos meus problemas? Reconhecendo que Deus é mais importante do que aquilo que eu perdi. Falei muito rápido, não deu tempo de anotar? Eu vou falar de novo. Para você que está assistindo no YouTube, sabe que os nossos irmãos aqui no templo têm o bom hábito de anotar as divisões do sermão, os pontos da pregação, para na segunda-feira trazer todos esses assuntos nos nossos grupos de discipulado, que são os grupos pequenos da nossa igreja. Deu tempo de anotar aí? Vou repetir. Reconhecendo que Deus é mais importante do que eu perdi. Veja só, versículo 3: porém tu, Senhor, és o meu escudo. Meus irmãos, Davi tinha perdido o escudo de seus soldados. Ele não tinha mais exército, ele não tinha mais proteção, parece que ele não tinha mais segurança. Mas ele fala: tu és o meu escudo. Reconhecendo que Deus é mais importante do que o escudo dos homens, a defesa dos homens, mais importante é o Senhor, que é o nosso escudo. Então ele tira a confiança que ele teria nos homens e coloca essa confiança em Deus. Segunda coisa que era importante, mas que foi transferida para Deus:
tu és a minha glória. Davi está humilhado, perseguido por seu filho. O seu filho tomou-lhe o trono, o seu filho tomou-lhe a família, o seu filho tomou até as suas esposas. Montou uma tenda no centro da cidade, para que toda a cidade pudesse saber que as esposas do rei, exceto a própria mãe, espero eu, a meu texto não diz, também não sei do que aquele homem era capaz, transformou a cidade num grande bordel, transformando as esposas do rei Davi em suas concubinas e amantes. Humilhado, inclusive a vítima de adultério na cultura brasileira é tido como de forma bastante jocosa, faz-se bastante piada a respeito dos homens que sofrem o adultério. Pois é, estava Davi exatamente nessa situação. Atribua a ele, portanto, aquilo que normalmente se atribui no homem vítima do adultério. Ele estava humilhado como homem, ele estava humilhado como pai, ele estava humilhado como chefe do Estado de Israel, ele estava humilhado como aquele que deveria sentar-se no trono e agora corria às escuras do próprio filho. Mas ele ainda diz: tu és a minha glória. Você já pensou num negócio desse? Ele perdeu tudo na terra, mas ele ainda encontra a glória que ele tinha no céu, em Deus. Sabe, é aquele negócio que você não tem o amor de seus filhos, mas você reconhece: o amor dos meus filhos não é o essencial é o amor de Deus. Você não tem o amor dos seus pais, o amor dos meus pais, assim como dos filhos, é importante, mas mais importante é o amor de Deus. Você não tem o reconhecimento da sociedade, você não tem o reconhecimento da igreja, você não tem o aplauso dos seus colegas, mas mais importante que o aplauso dos seus colegas é o aplauso de Deus. Quando você tira das pessoas a obrigação de estarem sempre te elogiando, te amando, buscando a sua presença, buscando te elogiar, e você deposita em Deus, você sempre estará satisfeito, porque Deus te amará, porque Deus não dorme, Ele está sempre disponível. Deus não é igual o WhatsApp do pastor que você manda mensagem e ele responde 3 dias depois. Ele ouve na mesma hora, ele lê na mesma hora, e Ele está lá perto de você. É incrível dizer, mas Deus está à sua disposição, porque Ele está à disposição dos seus filhos. Ele não está à disposição de qualquer um, mas dos seus filhos Ele está à disposição. Ele também é o motivo para andarmos de cabeça erguida. Tu és o que exaltas a minha cabeça. Todos os motivos Davi tinha para olhar apenas para o chão, andar olhando para o chão, jamais erguer a sua face novamente, envergonhado, abatido, derrotado, humilhado, mas mesmo assim ele anda de cabeça erguida. Você já pensou um homem desse? Traído pelo filho, abandonado pelas esposas, por causa do filho, tendo o seu trono tomado, os seus soldados virando-lhe a face, os seus conselheiros esnobando dele, os seus mordomos dando-lhes as costas, os seus servos, os seus escravos abandonando, e ele anda de cabeça erguida. Por que ele anda de cabeça erguida? Porque tu, ó Deus, diz ele, és o que exaltas a minha cabeça. Às vezes a gente pode ter todos os motivos para ficar andando de cabeça baixa, mas no Senhor nós recebemos fortalecimento, conseguimos andar de cabeça erguida, não com orgulho, não com soberba, mas com reconhecimento que, antes de tudo, eu sou filho de Deus, antes de tudo, eu sou servo de Cristo, antes de tudo, eu sou discípulo de Jesus, antes de todas essas coisas. Se eu perder tudo, se eu perder o escudo, se eu perder a minha glória, se eu perder a minha honra, se eu perder o meu bom nome, ainda assim andarei de cabeça erguida. Mas outra coisa que Davi perdeu na terra, mas não perdeu no céu, foi que a vida dele jamais esteve sob o controle de Absalão. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Se o trono na terra está ocupado por um usurpador, um traidor, um filho amotinado que procurava tirar a vida do próprio pai,
Davi era governado não por aquele que se assentava no trono roubado de Jerusalém, mas aquele que sentava-se no alto monte e que detém o controle de todas as coisas. Quando nós pensarmos que perdemos o controle da nossa vida, Deus ainda estará governando as nossas vidas. Quando tudo parecer que saiu do controle, saiu dos trilhos, Deus ainda continuará governando. Quando nós pensarmos que estamos num avião sem piloto, como um barco à deriva em meio ao mar, destinado a cair na terra, nós ainda devemos lembrar: o Senhor está no controle. O Senhor é o timoneiro do nosso barco. O Senhor é o comandante da nossa vida. O Senhor dirige os nossos passos. O Senhor controla a nossa vida. Os nossos inimigos não têm domínio sobre nós. Nem o diabo tem domínio sobre nós. Os reis da terra, o presidente da república, os governantes todos, eles podem tentar. A nossa vida está sob o controle de Deus. E Deus jamais perde o controle. Davi perdeu o trono e a coroa, mas aquele a quem Davi servia jamais perde o trono e a coroa. Terceiro lugar, Deus pode me ajudar, sim, quando eu mesmo causo os meus problemas, sim. Como? O que eu devo fazer para receber essa ajuda? Reconhecendo que posso descansar em Deus. Versículo 5 é lido para as crianças. Quem tem que ler isso é adulto, sobretudo os adultos que estão com depressão, com ansiedade, com aflição na alma. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Todos os lados. O povo está perseguindo Davi. Os antigos aliados estão atrás de Davi, armados de lanças, armados de espadas. Se hoje nós estivermos pensando nos dias de hoje, com fuzil, granada, bombas, um ataque militarmente concatenado, todos juntos, unidos para derrotar o rei. E diante de todos esses problemas dos inimigos buscando derrotá-lo, o que Davi fala? Que quando chega a hora de dormir, ele dorme. Sabe por quê? Porque os seus inimigos estão fora dele, não dentro dele. Dentro dele existe a paz, dentro dele existe consolo, dentro dele existe conforto. O céu está nebuloso do lado de fora, do lado de dentro a paz e tranquilidade. E isso é um desafio para nós, porque se Davi estava cheio de inimigos por fora e ele tinha paz por dentro e conseguia dormir, hoje em dia nós vivemos cheio de paz por fora, mas com inimigos dentro de nós que não nos deixam dormir. Mesmo cheio de inimigos, mesmo tendo a sua cabeça a prêmio, Davi podia dormir. E dormia o sono dos justos. Dormia não como um bebê, porque o bebê acorda de 2 em 2 horas, mas como uma criança aí de uns 4, 5 anos que dorme 12 horas. 12 horas. Já pensou? E qual era a certeza de Davi? Depois que ele dormisse, com o Absalão atrás dele, com Aitofel aconselhando matá-lo, com todos os seus conselheiros incitando a ira do povo para matar o rei, ele sabia que ele iria dormir e que ele iria acordar. Sim. Por quê? Porque quem era o seu escudo? O Senhor. O Senhor dos exércitos era o seu escudo. Meus amados irmãos, quando nós tiramos a nossa confiança no homem, depositamos em Deus. Quando nós tiramos a nossa confiança no Estado, depositamos em Deus. Quando nós tiramos a confiança das nossas armas, das nossas paredes, dos nossos muros, das nossas cercas elétricas, dos nossos cachorros que a gente compra, né, para ser cão de guarda. Eu comprei um cachorro para ser cão de guarda essa semana passada. Mas descobri que o cachorro é um festeiro, né? Então não sei se vai dar muito certo. Mas pelo menos ele parece amedrontadão. Um pastor alemão, uma pastora alemã, quem olha de fora fica com medo, né? O correio foi entregar uma carta e ficou apavorado com o cachorro. Eu pensei, se ele soubesse. Mas fica aquele cachorro lá, né? Assustador. Nós não podemos confiar, nós podemos ter o cachorro, nós podemos ter a cerca elétrica, nós podemos ter o alarme, nós podemos ter as câmeras, mas a nossa confiança não está nelas, está em Deus, em usar todas essas coisas para a nossa proteção.
E mesmo se essas coisas falharem, Deus não falhará. E mesmo se parecer que Deus esteja falhando, na verdade o que Deus está fazendo é fortalecendo a nossa alma. Para quê? Para apoiar aqueles que sofrem, para apoiar aqueles que passam dificuldades. Às vezes Deus faz o pastor ser assaltado para ele se compadecer daqueles que foram assaltados. Às vezes Deus faz o pastor padecer o desemprego para se solidarizar com os desempregados. E não é só o pastor, as ovelhas também. Vocês, meus irmãos, às vezes nós passamos por lutas para podermos consolar os outros que sofrem. Quarto e último lugar, reconhecendo que resolver meu problema faz parte do grande projeto de Deus. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Quando nós estamos aqui vendo a salvação, o interessante é que essa palavra no hebraico original é Yeshua, que é o nome de Jesus. No hebraico, é o nome de Jesus. No versículo 2 eles dizem: não há em Deus Yeshua para ele. E aí no versículo 8 ele fala: do Senhor é o Yeshua, é a salvação. E é interessante, meus irmãos, que ele continua: e sobre o teu povo a tua bênção. Nós lemos no culto de hoje, no Salmo 89, que o trono de Davi é parte de uma aliança de Deus com Davi. Então aquele trono será ocupado por Davi. Pode ter Absalão, pode ter Adonias, pode ter outros querendo tomar, mas aquele trono é de Davi. E Davi sabia disso. E Davi sabia que Deus não volta atrás. E Davi sabia o propósito de Deus para a sua vida. Por meio dele vira o Messias. Se ele não deixa isso claro nos livros históricos, nos livros poéticos ele apresenta essa expectativa messiânica que estava em todo o imaginário e na convicção dos hebreus. Amados irmãos, Deus vai resolver o problema de Davi, porque ao resolver o problema de Davi, ele está resolvendo o problema da humanidade, que é o pecado. Ao colocar Davi de volta no trono de Israel, ele está preservando a santa semente no qual seria salvo a espécie humana, os eleitos de Deus. Os eleitos de Deus na espécie humana. Percebe, meus irmãos, que faz parte do projeto de Deus resolver o problema de Davi? Percebe, meus irmãos, que ao resolver o problema de Davi, Deus está resolvendo o problema do povo? Muitas vezes os nossos problemas não são só os nossos problemas, são os problemas do povo de Deus. Alguém certa vez me disse: pastor, eu tenho certeza que Deus vai resolver o meu problema do desemprego, porque Deus quer que os crentes sejam todos empregados, porque quando nós estamos empregados, nós entregamos o dízimo e sustentamos a obra. E é verdade. E é verdade. Ao resolver o problema do desempregado, Deus também está fazendo com que a obra cresça financeiramente para enviar mais missionários, para sustentar a obra local e etc. Quando Deus vai trabalhando na vida dos seus familiares, resolvendo um problema específico no seu casamento, na sua paternidade, na sua maternidade, na sua filiação, quando Deus vai resolvendo o problema da sua sogra, com o seu sogro, com sua nora, com o seu genro, Ele está também tratando a igreja dele. Por isso Ele fala: sobre o teu povo a tua bênção, embora o povo de Deus, naquele momento, esteja perseguindo ele. Mas ao restaurar o trono a Davi, Deus estaria abençoando o povo de Deus. E aí, meus irmãos, Ele não estaria apenas abençoando o povo de Deus, Israel, naquela hora. Ele estaria abençoando o povo de Deus, nós hoje. Porque nós também somos alcançados pela bênção do filho de Davi, que é Jesus. Então vejam, meus irmãos, que ao resolver o problema de Davi, Deus resolveu até o nosso problema hoje. Reconhecer que resolver meu problema faz parte do grande projeto de Deus é um desafio para nós. É pensarmos além da caixinha individualista da nossa vida e enxergar as coisas mais amplas. Porque às vezes a gente só está olhando na nossa vida, a gente não olha os propósitos de Deus para todo mundo, a gente só olha o que Deus está fazendo em mim. E nós deveríamos olhar o que Deus está fazendo em nós, em todos nós. Permita-me concluir fazendo mais uma pergunta: por que Deus pode me ajudar quando eu mesmo causo os meus problemas? Eu sei que Deus me ajuda, eu sei que eu posso receber essa ajuda
fazendo uma série de reconhecimentos, uma série de compromissos, que eu sou convidado pela palavra a fazer. Mas por que ele pode me ajudar? Sabe por quê? Porque ele resolveu o problema que ele não criou, que é o pecado. Jesus, ao morrer na cruz, ele estava resolvendo o problema do pecado, até porque boa parte dos nossos problemas é fruto de pecado, seja nosso, seja dos outros. Boa parte das encrencas que nós temos é porque nós não tivemos domínio próprio, e não ter domínio próprio é pecado. Boa parte dos nossos problemas conjugais é porque nós não temos empatia, nós não nos colocamos no lugar do outro, e não nos colocar no lugar do outro, e não amar o próximo como a nós mesmos, é pecado. E fomos nós mesmos que atraímos esse problema para o nosso casamento. Quando nós desobedecemos os pais e criamos uma ruptura na família, a ruptura na família existe porque nós não respeitamos os pais, porque isso é pecado. Vejam, meus irmãos, que muitos dos nossos problemas são causados pelos nossos próprios pecados. E Jesus veio resolver o problema do pecado, morrendo na cruz. Ele resolveu o problema que ele não criou, para que nós pudéssemos não precisar resolver este problema, que nós jamais iríamos conseguir resolver, que é o problema da culpa do pecado. Jamais, meus irmãos, precisamos do sacrifício de Jesus. Precisávamos e precisamos hoje. Quero convidar a você, portanto, a colocar essa mensagem em prática. Eu não estou pregando esse texto só para você saber alguma coisa a mais em teologia. Eu faço isso na quarta-feira. Na quarta-feira eu falo de coisas para você saber um pouco mais em teologia. Mas agora no domingo eu estou imaginando que os irmãos estejam ouvindo essa mensagem e já estejam pensando como que vão pôr em prática nas suas próprias vidas. Como que você vai resolver os problemas que você mesmo criou? E às vezes como você vai resolver os problemas que você não criou e que você tem que tomar a iniciativa de resolver. Problemas familiares que você não causou, mas que você é crente, então você tem que ir atrás das pessoas para resolver. A solução. Quero fazer algumas sugestões práticas. Primeiro, escreva esses 4 pontos e leia pelo menos durante 4 dias. Na sua devocional, leia os 4 pontos, até você interiorizar. Releia o Salmo 3. Passa 4 dias lendo o Salmo 3 e relendo esses tópicos. E depois faz o teste. Perdeu o seu escudo na terra? Fala: Senhor, eu confio que o meu escudo é o Senhor. Perdeu os seus amigos na terra? Senhor, eu confio que Tu és o meu amigo. E Tu és o amigo que eu jamais vou perder. Os amigos que nós temos às vezes nos abandonam. Os amigos que nós temos às vezes nos traem. Mas o Senhor nunca nos trai. O Senhor nunca nos abandona. O Senhor nunca nos deixa só. O Senhor é amigo em todo tempo. O Senhor é amigo a toda hora. O Senhor é o Pai que às vezes nós nunca tivemos. O Senhor é a mãe que nós nunca tivemos. O Senhor é o Filho, olha que estranho, que nós nunca tivemos. No sentido de que o amor que você esperava e o reconhecimento que você esperava receber do seu filho, como Davi esperava receber de Absalão, Deus te dá. O sentido na vida que Absalão poderia dar a Davi, Deus lhe deu. Se Absalão apenas lhe dava motivo para andar de cabeça baixa, Deus lhe dava motivo para andar de cabeça erguida. Porque Tu, diz o salmista, exaltas a minha cabeça. Tu és a minha terra. Meus irmãos, eu não gostaria realmente que apenas ouvíssemos essa mensagem, mais uma mensagem, todos os domingos tem uma mensagem, mas que nós pudéssemos colocar em prática, aceitar o desafio de viver essas verdades. Eu sei que é difícil para mim, é difícil para você, é difícil para nós todos, mas é algo pelo qual vale a pena lutar. Então vamos lutar. Amém.